Que Deus abençoe você. Eu vi numa rede social esse tema e eu decidi aqui gravar. Não deixe que o diabo venha te acusar daquilo que Deus já lhe perdoou. Isso já aconteceu comigo e ainda acontece. Então procura aqui falar o que eu já vivi. O que eu já vivi. Porque aí eu tenho como te ajudar. Às vezes o diabo, a gente até pede perdão a Deus. Tá? A gente tá tudo certo, andando tudo certo. Mas mesmo assim, ele nos acusa. E aí, para ajudar, por exemplo, uma pessoa conhece o seu passado e você tá reunido com ela. Isso já aconteceu comigo. Você tá conversando com ela e do nada ela fala aquilo que você fez. Na frente de todo mundo, as pessoas que estão num grupinho falam o que você fez e você fica constrangida. Isso já aconteceu comigo. Por mais que aquilo seja meu passado, tem pessoas que não entendem isso. E aí fica remoendo o passado, aí te coloca pra baixo. Te faz te colocar pra baixo, te faz pensar. Eu não sei se vai dar pra ler tudo. Eu quero que dê tudo. Eu quero que dê tempo de ler aqui tudo. Em Salmos, capítulo 32. Tomara que dê. Capítulo 32, Salmos 32, versículo 1. Diz assim. Deixa eu pausar aqui. Feliz é aquele a quem perdoada sua transgressão e coberto seu pecado. Quando a gente pede perdão a Deus, quando a gente se volta para Deus, isso acontece. Feliz é aquele a quem perdoada sua transgressão e coberta seu pecado. Hoje o passarinho não tá me ajudando. Você tá vendo a zoada dele? Mas enfim. E coberto seu pecado. Então quando a gente se volta para Deus, isso acontece. Deus perdoa a nossa transgressão, que a gente tiver feito no passado. Por mais que sujo seja, Deus lhe perdoa. E nosso pecado é coberto. Deus ele joga no mar de esquecimento. Por mais que as pessoas elas lembrem ainda do seu passado, e você também lembre, mas você lembra como se fosse lembra assim, poxa, onde Deus me tirou? Não com saudade do seu passado, mas até você se arrepende de ter feito isso. É isso que Deus faz. Feliz o homem a quem o Senhor não imputa iniquidade e em cujo espírito não há engano. Enquanto calei, consumiram-se os meus ossos, em meu gemer todo dia, porque dia e de noite pesava sobre mim a tua mão. E meu vigor se tornou em sequidão de estio. Antes, eu ficava imaginando as coisas que eu fazia. As coisas que eu fazia. Eu não dormia direito, pensando nisso. Eu falava assim, poxa, eu já fiz isso. Eu ficava até com vergonha quando eu vi, quando uma pessoa que já sabia do meu passado, porque antes, né, eu andava muito com amizade, então essas amizades sabem do meu passado. As pessoas sabem. Não era assim uma coisa escondida que eu fazia. Era escondida das pessoas mais próximas, como família, pessoas mais próximas. Mas o grupo que eu fazia parte, que é amizade, essas coisas, sabia. E aí quando eu vejo agora, quando eu via, eu ficava
com muita vergonha. Só que eu já tinha pedido perdão a Deus. Já tinha me entregado para Ele, né, batizado nas águas. Só que mesmo assim o diabo me acusava. E aí eu via tantas pessoas que sabiam do meu passado. E lá, eles iam, mas você fez isso. E eu tentava esquecer, mas não dava. Mas se Deus já te perdoou, se eu já tinha pedido perdão a Deus, se Deus te perdoou, não importa quem não te perdoe. Não importa quem lembre do seu passado. Não importa o que os outros digam de você. O que importa é o que Deus diz sobre nós. Meu pecado te declarei, e não encobri minha maldade. Disse, confessarei minhas transgressões ao Senhor. Olha a importância. Primeiro passo, se você quer o perdão de Deus, você tem que declarar o seu pecado. Não encobrir sua maldade e confessar suas transgressões ao Senhor. Aquelas coisas que você nunca falou a ninguém, que você fez, que até algumas pessoas sabem, mas que, por exemplo, as pessoas mais próximas que convivem com você não sabem, conte para Deus. Porque vai ter uma hora que o diabo ele vai te acusar. Não vai te deixar em paz. E antes que aconteça isso, peça perdão a Deus. Porque aí quando você confessa tudo que está dentro de você, tudo que você fez, você sente uma paz. Como eu não me perdoava do que eu fiz, do que eu fazia, porque para todo mundo eu era de Deus, mas na verdade eu não era. Eu sabia que não era. E eu sempre tive essa intimidade com Deus de pedir para Deus sentar. Por mais que eu não via Ele sentar do meu lado, eu cria que Ele estava ali comigo. Então eu conversava como se estivesse conversando com uma pessoa. Assim, uma pessoa em carne e osso. Eu conversava com Deus e teve um dia que eu falei tudo para Deus. Tudo que eu ainda sentia, tudo que passava comigo. Tudo que eu fiz, que até eu já contei para Ele, mas eu contava de novo. Tudo que eu me lembrava, eu contava para Ele. Chegou um dia que eu tava de noite conversando com Ele e eu tinha falado uma coisa que eu fiz e me lembrei e alguma coisa falou assim, peça perdão. Era uma coisa errada que eu fiz e eu tive que pedir perdão. Então eu fui lá na rede social, mandei uma mensagem para essa pessoa e pedi perdão a ela. Depois acho que ela até me bloqueou, mas ela me perdoou. Mas não importa. O importante é que eu fiz a minha parte. Então, talvez o pecado que você fez, qualquer coisa que você fez, envolva outras pessoas. Primeiro, peça perdão a Deus. Peça ajuda dele. Confesse o que você fez. Porque o diabo, ele acusa. O diabo, ele até fala ao teu ouvido, faz isso. Mas quando você faz aquela vontade dele, depois ele te acusa. Por exemplo, você é da igreja, mas você tá vivendo assim, pé no mundo, pé na igreja. Você faz tudo lá dentro da igreja, a hora para as pessoas você é de Deus. Mas na verdade você não é, porque você faz a vontade do mundo, do diabo. E para todo mundo é de Deus, mas Deus sabe que você não é dele. É um exemplo. E você faz coisas de errado. Você sabe que tá fazendo coisa de errado. Quando você tá lá orando a Deus,
Deus te acusa. Ou Deus te acusa não. O diabo te acusa. Deus não acusa ninguém. Deus, ele mostra. Deus, ele ajuda. O diabo que é acusador. Então, ele acusa. Que isso já acontecesse comigo também, eu sei o que é isso. Eu não tô aqui contando a minha história porque eu sou melhor do que você. Não, porque isso, a minha história, o que eu passei, pode ajudar outras pessoas. Então, por isso que eu falo aqui um pouco do que eu passei. Então, quando você ora e você sabendo que tá fazendo coisa de errado, o diabo te acusa. Por mais que você esteja fazendo a vontade dele, ele te acusa. E ele é assim. Mas para isso acabar de vez, confesse a Deus. Confesse que está dentro de você. Confesse, se tiver que pedir perdão, alguém peça. Mas que você, não, mas essa pessoa não vai me perdoar. Não importa. Peça perdão mesmo assim. Não importa se essa pessoa não te perdoou. O que importa é que você fez a sua parte. Que Deus fala que pra gente ser perdoado, a gente tem que pedir perdão. A gente tem que pedir perdão a quem a gente machucou. Pedir perdão ou perdoar. Então faça isso. Faça isso. Se você já contou pra Deus tudo que tá dentro de você, você já tem uma intimidade com Deus. E mesmo assim, em algumas coisinhas o diabo te acusa. Né? Você não pode errar nada que o diabo te acusa. A gente nunca vai ser perfeita, porque perfeito só há um. Mas não que a gente vai fazer disso de liberdade para errar toda hora com Deus ou com qualquer pessoa. Não, mas se a gente puder o máximo parar de errar, porque só fica no erro quem quer. Porque quando a gente quer, a gente consegue. Por mais que seja difícil, a gente consegue. Então não deixe o diabo te acusar mais. Se ele está fazendo isso com você, peça força a Deus. Se você não orou, ore. Peça força a Deus. Não é uma luta fácil, é uma luta. Mas não é uma luta fácil. Você contra o diabo. Mas você não vai estar sozinha. Deus vai estar com você. E Deus sabe da sua capacidade. Por mais que você não veja Deus, Deus, ele vê você. Ele quer um ato de fé. É só você crer que ele vai te perdoar, não importa o que você tenha feito. Eu sei que quando a gente faz as coisas, a gente se arrepende. Eu me arrependo até hoje. E eu me lembro das coisas que eu fiz, mas não com vontade de fazer mais. Quando vem aquela voz, eu repreendo. Porque eu sei que aquela voz não é de Deus. Então, por mais pecado, coisa que você tenha feito de errado, não deixe o diabo te acusar. Fale para Deus. Confesse a Deus. Declare a Deus o que você tenha feito, sua maldade, seu pecado, que ele vai te perdoar. Agora você tem que crer no perdão dele. Porque não adianta você pedir perdão a Deus, não crer e continuar fazendo tudo errado. Você tem força sim, você consegue. Porque Deus é que dá essa força a gente. Então não deixe o diabo te acusar. Quando ele vier, ore. Ore a Deus. Se for possível, se tem alguma coisa que você ainda não falou para Deus, se você ainda não falou para Deus o que você tenha feito, fale. Há uma necessidade. Se o diabo está te acusando e você está guardando tudo para você, fale para Deus. Seja sincera com Ele. Ele vai te perdoar. Tenha certeza disso. Que Deus te abençoe.